Temos aí a semana, talvez a pior semana, né, da pandemia até hoje, 16 mil mortos praticamente, numa semana, né? Já estão fazendo várias comparações, superamos Estados Unidos, maior média de mortes, e diante desse quadro, parece que todo mundo começou a se dar conta, né, de que quem não se mexer vai se tornar cúmplice do Bolsonaro nessa barbaridade, né? Então, o Senado está se mexendo, aí a gente noticiou 65 senadores apoiando um manifesto, um apelo internacional, que amanhã vai ser votado, deve ter até unanimidade, segundo a gente apurou aqui. E 180 economistas, ex-banqueiros, ex-ministros, ex-presidente do Banco Central, 180 economistas e banqueiros assinam um manifesto também, uma carta aberta, também criticando a gestão da pandemia. Parece que agora começa a se ver um movimento de isolamento do bolsovírus, né? É imprescindível que haja esse movimento de isolamento. O Brasil, na verdade, regrediu, né? A gente deveria ter discutido vacina 6 meses atrás, lockdown 1 mês atrás, e agora o que falta é remédio para entubar os pacientes graves, oxigênio. A gente está num estágio de emergência em que todas as outras prioridades parecem secundárias, inclusive a vacina, inclusive o lockdown, porque há uma coisa mais imediata explodindo na nossa frente, e por mais que se lancem manifestos, por mais que o Senado possa fazer um movimento de apelo, socorro internacional para ter mais vacinas, nada disso tem um efeito imediato. O que teria um efeito imediato, nós sabemos, a gente repete isso todos os dias, seria um impeachment do Bolsonaro, porque ele tem que sair do poder, porque isso destravaria o país, eliminaria essa sabotagem permanente do Bolsonaro contra, sobretudo, as medidas de isolamento, que são necessárias agora, mas para ter um efeito daqui a 3, 4 semanas, e evitar um caos ainda maior, uma hecatombe ainda mais devastadora. E a gente está nessa situação em que o impeachment não virá. Eu sugeri em um podcast para o Antagonista Mais, para se aproveite o discurso do Bolsonaro. Ele diz praticamente todos os dias que o STF o privou de poderes e repassou todos os poderes dele para os governadores na gestão da epidemia. Eu sugiro que o STF faça exatamente isso, quer dizer, pegue a mentira do Bolsonaro e a transforme em realidade. De fato, delegue todos os poderes da gestão da epidemia para os governadores, para os cientistas, para um gabinete de guerra formado por congressistas, figuras que têm alguma autoridade, mas que se afaste o Bolsonaro já, imediatamente. E deixa o cara lá esperneando, deixa o cara falar estado do sítio, deram um golpe, deixa, dane-se. Você mesmo falou, essa história de transferir para os governadores, para prefeitos, ele vem repetindo, até no último recurso que ele moveu através da AGU, tentando impedir governadores de decretarem lockdown e tal, eles entram em contradição a todo momento, né? Ele admite admite a sua absoluta negação na gestão de uma crise, né? Em qualquer outro país é coordenada, né? Você tem a união de esforços. Aqui não, aqui você tem... Eu te dou um número, Cláudio, eu te dou um número. Hoje, o Reino Unido teve 17 mortos. Não é só a vacina. 50% da população adulta já foi vacinada no Reino Unido. Mas não é só a vacina. Eles vieram de um lockdown muito rigoroso. As duas coisas combinadas provocaram 17 mortos num dia, enquanto o Brasil está beirando os 3 mil,
E não só isso, impediu o surgimento de novas variantes. Eles tiveram a variante de Kent, conseguiram segurar o bicho, e agora a providência maior deles é evitar que algum brasileiro pise no Reino Unido, trazendo a variante de Manaus para infectar os britânicos. Mas 17 mortos. A coisa vai ser o primeiro país, a gente viu manifestos dos empresários, o Reino Unido vai ser o primeiro país ocidental a retomar as atividades de maneira mais ou menos normal num período bastante breve. Mesmo a Itália, a Europa, que está atrasada na vacinação, daqui a pouco, daqui a 3 meses, vai estar fora desse negócio. Quase toda a população idosa já foi vacinada com 2 doses da vacina da Pfizer, que é a que mais protege as pessoas. Então, o Brasil está numa enrascada danada. E enrascada danada tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro, que contamina, não é só ele, mas ele contamina todo o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunitário brasileiro está contaminado pelo bolsonarismo. E isso produz essa devastação. O Brasil é o segundo país do hemisfério sul com mais mortes per capita. Esse dado é importante porque os países do hemisfério norte passaram o Brasil, mas eles tiveram 2 invernos. O Brasil teve um só. A gente tem que se aguentar agora até julho, com gente morrendo no chão de hospital, como nós vimos no Distrito Federal hoje. A gente tem, inclusive, o VT dessa situação no hospital aqui no Distrito Federal, e vamos reproduzir aqui para os nossos espectadores. Agora, Diogo, quando o governo, até no fim de semana, a SECOM, fez ali um fio, né, que eles costumam dizer no Twitter, tentando justificar que o governo esteve preocupado com vacina desde o ano passado. Mas a gente sabe que muitas das ações, das medidas que aconteciam ou que tentavam acontecer, que vamos dizer assim, a parte técnica de um ministério, de forma autônoma, institutos como a própria Fiocruz, que tomou iniciativa, nós já trouxemos essa informação aqui lá atrás, né? Foi iniciativa da Fiocruz de correr atrás da vacina. Quer dizer, todas as iniciativas de se discutir vacinação, de se discutir medidas de restrição, todas elas eram boicotadas, sabotadas pelo presidente da República diariamente. Por mais que um ministro, pudesse ser qualquer ministro, podia ser um prêmio Nobel em medicina, que estivesse no Ministério da Saúde e determinasse qualquer medida que fosse em prol do combate ao coronavírus, você tinha no mesmo dia, na mesma hora, logo depois, o presidente da República boicotando, sabotando, como fez na semana passada. Quer dizer, no dia em que você estava ali, praticamente na véspera de se assinar, o ministro da Saúde, o ainda ministro da Saúde, Pazuello, já tinha anunciado a assinatura do contrato com a Pfizer e com a Janssen na segunda-feira, depois a gente mostrou que ainda não estava assinado, mas estava encaminhado, e depois, no fim da semana, realmente se formalizou. Mas a vacina chega tarde, né? Chega tarde. E você teve na própria quinta-feira, na live, o Bolsonaro fazendo piada com gente que está morrendo com falta de ar. Quer dizer, mas ele fez isso. Ele fez todo mundo, como você mesmo disse. E ele fez isso na sexta-feira, e no sábado, e no domingo, e hoje, segunda-feira, de novo. Ele repete diariamente essas coisas. E o brasileiro não é estúpido. A gente é levado a acreditar que o brasileiro é imbecil e acredita em qualquer porcaria, mas não é verdade. Você veja a pesquisa sobre o Lula. Os petistas estão espantados
Porque os brasileiros, apesar de haver uma parcela da população que apoia o ex-presidiário, os brasileiros sabem que ele não foi inocentado, que os crimes dele estão todos lá. Todo mundo, a maioria absoluta dos brasileiros, apoia a condenação do Lula. Sabe que ele foi acusado, condenado e preso justamente. Então, essa tentativa de transformar esse discurso, de engabelar as pessoas, mas elas não são enganadas. Eu tenho absoluta certeza que os brasileiros sabem que estão sendo vacinados com a vacina chinesa do Dória, sabem que o Bolsonaro comemorou quando um voluntário da Coronavac se suicidou, porque para ele o ideal seria que a vacina do Dória provocasse morte e fosse barrada pela Anvisa. Ele, de fato, barrou a compra da Coronavac, ele deu a ordem para o Pazuello suspender a compra da Coronavac. Os brasileiros sabem disso, porque quando eles levantam o braço, estão tomando uma picada da Coronavac, 70% dos casos. Então, eles sabem. O brasileiro não é estúpido, não vai ser enganado por esse discurso vagabundo da SECOM. O ministro da Propaganda pode falar o que quiser. Ele não vai enganar os brasileiros, assim como o Lula não vai enganar os brasileiros. É simples. O que as pessoas querem é uma solução, e uma solução imediata. Teria de ser o afastamento do Bolsonaro, como não será o afastamento do Palácio do Planalto, que deixem o cara lá, mas enfurnado, sem poder nenhum de atazanar a vida das pessoas e de provocar mortes. Neste momento é uma questão de vida e de morte. É preciso impedir que o carinha sociopata continue a provocar mortes a rodo. Bom, esse foi o Diogo Mainardi. Obrigado, Diogo, pela participação mais uma vez. E a gente segue na semana aí, que parece ser uma semana pesada, né? Vai ser mais uma semana mortal. E a gente tem que se defender, e a única maneira de se defender, no nosso caso, é fazer jornalismo. Mas a defesa da população tem de ser contra o sociopata que levou o país para essa cova coletiva. É isso aí. Bom. Obrigado. Valeu, Diogo. Abraço. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.